Oi, veio uma pergunta aqui. Aliás, vieram várias e eu acabei unindo numa só, né? E o ponto ficou assim: tirando a carne, quais nutrientes eu deixo de comer? Porque aqui na Escola de Nutrição a gente fala bastante sobre essa alimentação baseada em plantas, que seja integral, que seja ética. Então aqui a gente encoraja realmente uma alimentação vegetal. É o que nós acreditamos que seja melhor para a nossa saúde, para a saúde do ser humano, para a saúde do planeta, para uma relação ética com o mundo. Então, a gente vai sempre trazer essas perguntas e vai encorajar essa mudança alimentar. Então, bem pertinente chegar a isso, pensando que assim, se eu tiro a carne, o que eu estou deixando de comer? Então vamos lá, o grupo das carnes, pelo Ministério da Saúde, o grupo das carnes é composto pelas carnes de todos os tipos, então carne de vaca, carne de porco, de peixe, de frango, carnes de caça, então qualquer carne, e dentro da linha dos pescados, aí tudo que deriva ali, lula, polvo, frutos do mar de forma geral. E dentro do grupo das que a gente chama de grupo das carnes, estão os ovos também. Então, quando eu posso, assim, numa alimentação que a gente vai chamar aí vegetal, baseada em plantas, eu posso simplesmente seguir a risca e ser só baseada em plantas, ou eu posso colocar algum derivado animal, como ovos e laticínios, e aí a gente entra já num conceito do vegetarianismo, ovo-lacto vegetariano. Mas mais importante do que um conceito que a gente queira passar é entender qual que é essa estrutura toda. Então, voltando, se eu deixo de comer o grupo das carnes, incluindo os ovos, eu estou deixando de ingerir proteínas e gorduras. Carnes e ovos contêm mais ou menos 50 a 50% de proteínas e 50% de gorduras. Eu vou deixar de comer. Na verdade, não vou deixar de comer, né? Não vou deixar de comer nada, nem proteína, nem gordura, porque eu tenho no reino vegetal isso. Mas então vamos refrasear, né? O que eu tenho na carne? Proteínas e gorduras, e tenho algumas vitaminas, alguns minerais. Alguns porque eu não tenho cálcio nas carnes, eu não tenho magnésio nas carnes, pelo menos eu não tenho teores significativos, são teores muito pequenos. Alguns cortes de carne não têm um teor de ferro significativo, por exemplo, frango e peixe praticamente não tem ferro. A carne vermelha, quem tem bastante ferro são os miúdos, né? As vísceras, fígado, coração, no caso do frango, a moela. E as carnes vermelhas, assim, os outros cortes de músculo têm menos do que as vísceras. Eu não tenho fibra nas carnes. As fibras vegetais, fibras solúveis e insolúveis, eu não tenho nada. Eu não tenho nada de carboidratos nas carnes e nos ovos. Então, tem nutrientes que a gente não encontra em carnes e ovos. Tem nutrientes que a gente encontra em pequena quantidade, tem nutrientes que a gente encontra em maior quantidade. Então, gorduras e proteínas têm uma quantidade boa. Dos minerais, por exemplo, o zinco está bem presente nas carnes, ele está numa quantidade menor nos alimentos de origem vegetal, embora os vegetais, os feijões, as castanhas contenham zinco em boa quantidade, mas as carnes são muito superiores. Para ferro, dependendo da quantidade, né, porque não posso colocar 1 quilo de carne com 1 quilo de feijão, porque em valor calórico e em valor para a gente ingerir não é a mesma coisa. Então eu tenho que comparar do ponto de vista nutricional porções que sejam comparáveis. Então a porção da carne que eu consigo comparar com o feijão, para eu dizer para você qual é o volume de ferro, eu tenho que considerar 100 gramas de carne, que é o máximo recomendado pelo Ministério da Saúde para o consumo ao dia, com uma concha de leguminosas, que aí eu posso comer uma concha de feijão no almoço, 2 conchas de feijão no almoço e 2 no jantar.
Não existe um máximo recomendado. As carnes existe um máximo recomendado porque ela tem muita gordura saturada, a gordura saturada pode elevar o colesterol, enfim, dessa forma. Então, quando eu comparo as duas coisas, 100 gramas de carne com uma concha de leguminosas, a concha de leguminosas tem mais ferro do que 100 gramas de carne vermelha. Se for 100 gramas de frango e 100 gramas de peixe, aí é indiscutível a diferença, mas ali vai ficar parecido ainda com um ponto positivo para os vegetais, para os feijões. Como eu disse ali, carnes não têm carboidratos. Se eu for procurar o equivalente para proteínas no reino vegetal, eu vou achar os feijões. Então, grão de bico, lentilha, ervilha, fava, feijões de tudo que é cor, são excelentes fontes de proteína. Aí eu tenho proteínas, tenho ótima quantidade de bons carboidratos, carboidratos protetores e necessários para o organismo. Tenho pouca quantidade de gordura, mas são alimentos que eu não faço normalmente sem gordura. Se eu fizer um feijão no caldo tradicional, eu vou refogar com alho e cebola, vai ter um pouco de óleo ali. Se eu for fazer uma salada, eu vou temperar com um pouco de azeite. Se eu for fazer um bolinho, eu vou colocar azeite na massa, né? Na massinha que eu tô fazendo. Se eu for fazer um patê, eu vou temperá-lo com azeite também. Então, quando eu consumo as leguminosas, eu adiciono óleo. Embora ela tenha um tiquinho de gordura na composição natural, eu ainda adiciono óleo para fazer, para prepará-la, né? Então, as gorduras e as proteínas que eu tenho nas carnes, eu vou achar nos feijões, que tem naturalmente as proteínas, e vou adicionar especialmente óleo, porque ela não tem uma boa quantidade de óleo. Não tenho carboidratos nas carnes e nos ovos, como falei, mas tenho nos feijões. Não tenho fibras nas carnes e nos ovos, e tenho bastante nos feijões, nas leguminosas. Ferro, já dei o exemplo. Zinco, tenho muito nas carnes e tenho um teor bem menor nos feijões e nas castanhas. Cálcio, não tenho nada nas carnes e tenho abundante no reino vegetal. Então, aí não só nos feijões, eu tenho nas folhas escuras, eu tenho nas castanhas. O gergelim é o representante maior de cálcio no reino vegetal, um dos maiores, né? Eu tenho no tofu, que aí é uma leguminosa, eu tenho na chia, eu tenho em frutas secas, eu tenho em alguns legumes, quiabo, por exemplo, eu tenho cálcio. Então, veja a diferença de uma coisa e de outra. Então, sempre que eu optar por tirar as carnes da minha alimentação, eu preciso ter feijões. O hábito brasileiro já inclui os feijões, porque o básico é arroz com feijão. A gente não fala assim, vamos comer um arroz com feijão e aí alguma coisa adicional. Então, a gente só não tem as carnes e o feijão já está ali presente. Nesse prato que tem carne, naturalmente tem que ter verduras, legumes, frutas, água, castanhas. E aí, neste prato sem carne, esses outros elementos já estão ali presentes, de maneira que a gente não tem comprometimento da ingestão nutricional, certo? Então, não há problema algum em retirar as carnes e os ovos dentro deste raciocínio que eu fiz. Os laticínios vai ficar para um outro vídeo e aí a gente fica por aqui.